Toledo, a gente pôs na escalada que o Beto meteu louco, né? A gente está falando do Beto Louco, que é aquele operador do PCC, que parece outro mundo, outro ano, outra era, é outro ano, de fato, as investigações da Polícia Federal que ligaram o Beto Louco à República que treme agora, né? Exatamente, vamos lembrar, né? O Beto Louco é um dos braços financeiros do PCC, que está foragido. A polícia tentou prendê-lo numa daquelas operações contra o PCC e a Faria Lima. É o cara que tinha vários fundos na REAG, que acabou fechada, que era uma grande gestora de fundos também da Faria Lima, que também era usada pelo Banco Master, é o ponto de conexão entre os dois, né? Mas não é só isso, né? O Beto Louco também é aquele cara que, como o UOL revelou, matéria do Serapião, foi até Brasília para uma festa, um almoço se não me engano, de aniversário do Antônio Rueda, em que estava o Ciro Nogueira e vários outros expoentes da República Brasileira, que também agora estão citados na investigação do Banco Master. O Beto Louco vem tentando fechar um acordo de delação premiada com todas as instâncias possíveis e imagináveis que investigam ele. E como a gente já noticiou aqui, depois de bater em várias portas, ele foi atendido pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo e começou uma negociação. E a informação que eu recebi hoje é que essa negociação prosperou e ele começou efetivamente a fazer uma delação. Ela não está homologada, o acordo ainda não está fechado. Isso daí é um balé, né? Tem idas e vindas, é um tango, vai para lá, volta para cá. Sempre tem uma desconfiança de ambas as partes, um querendo extrair o máximo de informação, o outro querendo dar o mínimo de informação. Então, é um processo que só no final a gente vai saber se vai ser homologado ou não. E enquanto não for homologado, todas essas informações não são prova. Mas a informação quente aí que eu recebi é que ele entregou um HD, não um hard disk, ou eu não sei exatamente se é um hard disk ou se é um pente de memória SD, com informações muito relevantes. Em geral, eu não sei exatamente quais são essas informações, mas o que se espera de um HD entregue por um criminoso especializado em operações financeiras? Pode ser tanto um balanço paralelo, né, das contas, transações financeiras, quanto pode ser comunicações, mensagens, e-mails, trocados, enfim. Isso a gente ainda não sabe. Porém, depois que ele entregou esse HD, ele foi pego no pulo, omitindo informações tão ou mais relevantes das que constavam nesse HD. E aí a negociação voltou uns 2 passos. Aquele entusiasmo com o HD deu uma esfriada e estamos nessa. A gente está acompanhando à distância, existe a delação, a tentativa de delação, ele já entregou o material, só que agora vem essa tentativa de suicídio que você vai dizer, não tem nada a ver o sicário com o Beto Louco. Não tem, mas tem, né? Porque se você é um delator, você vai pensar 2 vezes. Bom, o cara nem começou a delatar e já aconteceu isso com ele lá dentro da cela. Será mesmo que essa é a melhor opção? Enfim, essa é a situação, Thaís Bilenque. E não parou por aí, teve mais novidades e mais escândalos em São Paulo hoje. Teve uma grande operação contra a própria Polícia Civil, né? Exatamente. A Polícia Federal começou uma investigação sobre lavagem de dinheiro. Essa investigação evoluiu e foi bater em alguns doleiros, né? Aqueles operadores que fazem lavagem de dinheiro, transferência de recursos para o exterior, que a gente já conhece da Operação Lava Jato. E alguns deles, inclusive, são citados na Lava Jato, desses doleiros. Só que quando bateu nos doleiros, eles descobriram que havia corrupção policial, que esses doleiros estavam pagando propina para policiais civis da Polícia de São Paulo, e daí, então, eles remeteram essa investigação para o Ministério Público de São Paulo, mais especificamente para o GAECO, que investiga o crime organizado no estado de São Paulo. E na manhã dessa quinta-feira, o GAECO lançou essa Operação Bazar, que prendeu um delegado, e não é um delegado qualquer, é um delegado importante, um investigador, um escrivão e outras pessoas, alguns doleiros,
E o mais incrível, Thaís Belém, que aqui não é assim uma operação que pegou o policial lá na ponta da linha, não. Ele pegou delegados, investigadores e escrivães de uma divisão de crimes fazendários. Ou seja, aqueles caras que justamente são especializados em investigar o crime organizado, em combater a lavagem de dinheiro. Eles aprenderam as técnicas e começaram a aplicá-las para lavar a sua própria corrupção. Essa é a acusação do Ministério Público, com base na investigação própria do GAECO e também da Polícia Federal. Pior ainda, investigadores descobriram que esses policiais estavam fazendo uma série de requerimentos ao COAF, né, que é o órgão de inteligência financeira do Estado brasileiro, vinculado ao Banco Central, de RIFs, que são relatórios de informações financeiras sobre várias pessoas, dezenas de pedidos de RIFs. Para quê? Porque daí, com esses relatórios, eles abordavam pessoas que talvez estivessem fazendo transações não muito ortodoxas, ameaçando abrir uma investigação e, obviamente, cobrando para que essa investigação não se formalizasse e não fosse adiante. A frase que eu ouvi de um dos investigadores que participa dessa operação é que é o aparato de segurança usando o que ele aprendeu com o aparato do crime para cometer crimes, né? Essa pessoa falou que cada vez mais as investigações do Grupo de Combate ao Crime Organizado têm chegado a algum tipo de envolvimento de policiais. Seja ele, nesse caso, comandando o esquema, porque, né, você pedir um relatório de informação financeira para cometer crime é o oposto do que se pretende. Esses relatórios são vitais para você combater a lavagem de dinheiro e justamente criminosos como o Vorcaro. Porém, foi completamente desvirtuado nesse caso. Isso, além do problema que gera para a Polícia Civil de São Paulo, porque a Corregedoria participou dessa operação, mas foi chamada agora, só para fazer as prisões, né? Não, a investigação é do Ministério Público e da Polícia Federal. Não só expõe pessoas muito importantes da Polícia Civil envolvidas diretamente com um crime grave, como começa a colocar em suspeição a utilidade desses RIFs, desses relatórios de informação financeira. Né? Já tem gente da Corregedoria dando entrevista falando esse daí é um câncer. Os RIFs são um câncer para a polícia, invertendo completamente a ordem, né? Quer dizer, câncer não é o RIF, câncer é quem usa o RIF, né? Usa erradamente o RIF, né? Por quê? Porque tem uma disputa, né? Tem uma disputa muito grande para quem pode pedir RIF, quem não pode pedir RIF, se o COAF pode mandar informações ou a Receita Federal podem mandar informações voluntariamente para os órgãos de investigação. Tem uma disputa, inclusive, no Supremo, que não está... O STJ tem um entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem um entendimento, o Supremo tem outro, dentro do Supremo tem divisões sobre se vale ou se não vale, e isso está, a meu ver, a gente corre um risco muito grave. Se a gente não tiver inteligência financeira, se não puder usar o COAF, se não puder usar a Receita Federal, que tem o maior de todos os bancos de dados, o único capaz de fazer uma análise, desculpa o palavrão, prosopográfica dos criminosos, quer saber todas as relações que ele tem. Me digas com quem andas e te direi quem és, né? Saber as relações familiares, as relações comerciais, quem passa a nota fiscal para quem é sócio de quem. Se você não puder usar essa inteligência para investigar o crime no grau de sofisticação que tem um Vorcaro da vida, nós estamos fritos. Eu tenho essa mesma preocupação que a sua, porque você vê policiais sendo presos nessa operação que você menciona, e outras tantas, inclusive a própria do Master, que tem um policial federal aposentado entre os 4 presos, né? E a gente está aqui vendo seguidas investigações que acabam esbarrando nesse ponto. Isso nos leva, inclusive, ao próximo bloco, porque a PEC da Segurança Pública, que foi aprovada na Câmara nessa semana, tentou também, entre outros pontos, tratar de competências das polícias, competências dos estados e competências da União. Vamos falar de competências e de incompetências, então, no próximo bloco.